pessoal, bem-vindos para mais um episódio do nosso querido estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Já pega seu copo de água, tua garrafa de água, porque a gente realiza o Evangelho. E a água, ela é muito importante para que os espíritos possam fluidificar, tá bom? Eu vou fazer a prece pra gente iniciar, tá? Já não se esqueça, se inscreva, ativa o sininho, curta, tá? E no final comenta se você gostou do tema de hoje, tá? Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de fazer o Evangelho. Eu peço para que o Senhor mande seus emissários aqui em casa e na casa de cada pessoa que estiver fazendo este Evangelho. Que o Senhor possa nos abençoar e nos iluminar no dia de hoje, que assim seja. Pessoal, vamos lá. O texto hoje é o último texto do capítulo 4, tá? O último texto do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade de reencarnação. Olha só que interessante. E aí, esse texto, ele também começa com uma pergunta, tá? Então, Kardec pergunta, ó, será a encarnação uma punição, ou seja, algo, né, para punir, e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? E aí, olha só o que os espíritos respondem. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhe confiou. Deus, sendo soberanamente justo, considera todos igualmente seus filhos. E é por isso que ele dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Então, sim, gente, vamos lá. Então, respondendo aqui a pergunta que Kardec fez. Não, a encarnação não é uma punição, tá? A encarnação, ela é um meio de que Deus, né, se utiliza para que os espíritos possam evoluir, para que os espíritos possam progredir. E ela é essencial, ela é necessária. Porque, gente, é só através da reencarnação para o espírito colocar à prova o que ele sabe, o que ele aprendeu ou o que ele vai aprender. Porque Deus nos cria simples e ignorantes. Então, a gente não nasce, né? Quando Deus nos cria lá no começo da nossa evolução, ele não cria com a gente sabendo das coisas, não. Ele cria a gente simples e ignorante e a gente vai, através da encarnação, adquirindo experiência e sabedoria. E aí a gente tem que falar sobre uma ponta importante. Ele fala aqui, né? Deus considera todos nós iguais, tá? Não tem aqui superior, não tem ninguém aqui de nós que seja superior para Deus. Não, todos nós somos iguais. E aí ele dá a mesma capacidade, as mesmas obrigações e a mesma liberdade de ação. Mas aí vocês podem estar se perguntando, mas aqui tem gente que nasce pobre, tem gente que nasce rico, como que são as mesmas oportunidades, as mesmas obrigações? Não tô entendendo. Gente, vamos lá. Não é porque nessa existência atual que a pessoa ela é rica ou ela é pobre, enfim, que ela foi na existência passada também. Vocês entendem que são diversas existências? E se hoje uma pessoa ocupa uma posição boa, financeiramente falando, porque eu acho que isso é uma coisa que afeta muito nós, né, humanos, principalmente brasileiros, é porque ela tem um motivo para estar ali, entendeu? Nessa existência atual, ela tem que estar ali, porque isso é nessa existência, nessa posição que vai fazer com que ela melhore certas capacidades e questões dela. Da mesma forma que a pessoa que hoje tem uma condição, né, de dinheiro inferior à financeira, né, não é uma pessoa de muitos recursos financeiros, ela também tem que passar por isso para poder evoluir. Então, assim, são diversas existências, tá? Vocês não podem se limitar a ver de uma existência só, porque aí muitos de nós, principalmente os mais revoltados, eu já fui dessa fase, acha que é injustiça, mas isso não é injustiça. Onde você está hoje, o que você faz hoje é necessário para a tua evolução, entende? Então você tem a obrigação de dar o seu melhor. E ainda mais, ele fala aqui que é a liberdade de ação, então ele dá para todos nós a liberdade de ação, ou seja, o livre-arbítrio. E aí ele continua falando o quê? A encarnação ela é apenas um estado transitório, tá? É uma tarefa que Deus lhe impôs no início de suas vidas como primeira prova do uso que farão de seu livre-arbítrio. Então, sim, a encarnação era um período transitório, tá? A gente fica por um período e depois desencarna e encarna de novo. E vai chegar um ponto que a gente não vai mais precisar encarnar. Por exemplo, Jesus Cristo já não precisa encarnar. Chico Xavier, eu acho que também, se precisar encarnar, falta pouquíssimo. Entende? Então, chega um momento que a gente já não precisa mais encarnar. E é a única maneira de Deus ver como nós usamos o livre-arbítrio.
muito mal, inclusive, né? Porque o planeta ainda tá muito ruinzinho, mas estamos melhorando, né? E não são todos que usam de forma errônea. Mas, de fato, ainda, né, a gente percebe que tá difícil a situação. Mas nada que Deus não dê conta, né, pessoal? Mas, de fato, é necessário que ele dê essa liberdade para que a gente possa mostrar o nosso pior lado e também o nosso melhor lado. E aí, expandir o nosso melhor lado e melhorar o nosso pior lado. Para isso que serve. Para o espírito selvagem, que está quase no início da sua vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. Agora, para o homem esclarecido, no qual o sentido moral é mais desenvolvido, é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, quando já poderia ter alcançado um objetivo. Torna-se um castigo pela necessidade de prolongar a permanência nos mundos inferiores e infelizes. Então, vamos lá, gente. Ele faz até uma analogia aqui dos estudantes. Tem dois tipos de estudante. O que busca estudar e passar nas provas e de ano, ele sempre está buscando melhorar, e ele obedece, ele segue a professora, ele faz tudo bonitinho, ele passa mais rápido, ele não repete os anos. E tem o aluno rebelde, que faz o que quer, na hora que quer, melhora um pouquinho, né? Passa numa prova, mas depois vai mal em outra. Esse é o aluno repetente, né? Muitas das vezes. E aí ele compara esses alunos conosco. Então, a maioria de nós, na verdade, quase todos nós, né? Somos repetentes. A gente é os alunos que são meio rebeldes, que tem problema, que não gostam de obedecer, obedece um pouco, aí depois desanda um pouquinho, aí depois obedece mais um pouquinho. Então, a gente é... Tudo bem, tá? A questão é, sabendo disso, agora vamos buscar ser alunos que querem a melhoria, que querem o avanço, que querem progredir, que querem evoluir. Né? E ele fala que para um espírito muito selvagem, né, que está ainda bem no início das suas encarnações, a encarnação ela é focada em desenvolver a inteligência, o intelecto, né, para poder ele ter capacidade cognitiva de pensar. Uma pessoa que não tem o intelecto para raciocinar, né, não leva nem muita culpa, porque ela não sabe do que ela está fazendo. Então, de fato, nessas encarnações, o foco é primeiro em desenvolver a inteligência. Agora, num homem mais esclarecido, como eu, como você provavelmente, se está vendo esse vídeo, você já deve ter mais esclarecimento. A gente tem que repetir, né? A gente é obrigado a repetir as etapas da vida corpórea por conta de erros que a gente cometeu, né? Quando ainda estava nos desenvolvendo, porque não há efeito sem causa. E aí a vida corporal, de fato, fica cheia de angústia. Por isso que a tua vida aqui na Terra é tão difícil. Porque aqui a gente tem mais angústia e sofrimento do que felicidade e alegria. Vocês entendem? E tudo bem, faz parte mesmo do objetivo. Pra gente poder progredir, a gente precisa passar por esse período chato, né, que não é legal, mas muito necessário, porque é esses conflitos, essas angústias que purificam o espírito. A gente sai muito melhor, tá? Quando a gente vive essas existências. E aí ele continua aqui, ó. Pergunta se os espíritos não poderiam encarnar uma única vez no mesmo globo e cumprir outras existências em outros mundos diferentes? Essa situação só poderia ser admitida se todos os humanos encarnados na Terra fossem exatamente do mesmo padrão intelectual e moral. Então, não, gente, se você tem essa dúvida, né, que os espíritos, eles não poderiam vir tudo pra Terra, ou seja, ficar no mesmo globo, né, e cumprir outras existências em outros mundos diferentes. Isso não daria certo, tá? Porque aí a Terra tinha que ter o mesmo padrão intelectual e moral. E a Terra, ela é um planeta de prova e expiação. Então, ela é um planeta que, ao mesmo tempo, tem pessoas muito evoluídas, tem pessoas muito primitivas, tá? Mas, não são todos os mundos que são assim. Pelo contrário, existem mundos já regenerados, a gente já viu isso, tá, gente, em outros vídeos. Se você não viu, volte a outros vídeos que a gente já falou sobre isso. Existem os mundos felizes e existem mundos piores do que o da Terra. Bem triste, tá? A situação, bem complicada. E aí ele continua aqui, ó, né, a última dúvida. Então, qual seria a finalidade das encarnações de curta duração das crianças que morrem pequeninas? Então, sabendo, né, que a encarnação ela é para de fato nos purificar, para nos auxiliar, para nos ajudar a progredir e principalmente para que a gente melhore, porque tem crianças, né, que morrem tão prematuramente, né, às vezes até no ventre e tudo mais. Então, por quê? Então, e aqui ele explica que de fato isso é um karma, tá? É uma expiação, tanto às vezes para a criança quanto para os pais, principalmente, né, para os pais e para a família. E o que aconteceu, ó? Deus quis estabelecer e fixar os laços de família sobre uma base espiritual,
e sobre uma lei natural, apoiar os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Então, gente, esse tipo de acontecimento, ele gera uma união. Às vezes uma família tá distante uma da outra, tem muita briga e atrito, e aí uma das mulheres da família ficam grávidas, perde o bebê. Isso acontece muito, gente, muito. Ou a criança até pode nascer, mas depois falece muito jovenzinha, muito novinha, e a família se une. Então, assim, vocês entendem que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê? Deus não faz as coisas tolas. Não existe, gente, nada. Não existe acaso. Isso não existe. Bota na cabeça de vocês. Não existe. Então, se aconteceu, é porque tem um motivo. E, igual eu falei, Deus, né, a espiritualidade já usa o útil e o agradável. Então, não é só pra família se unir, mas aí a família já paga um karma, paga uma expiação. Às vezes, esse espírito, né, da criança tinha uma expiação com os pais, e aí eles pagaram nessa, porque eles vão sentir muita perda. Então, gente, tudo tem um motivo, entendeu? Não é à toa. Isso acontece porque tem uma razão. Senão Deus jamais faria isso, né? Bom, é isso, pessoal. A partir da semana que vem a gente começa o capítulo 5. Já estamos caminhando, pessoal. Firmes e fortes. Vou fazer a prece de encerramento, tá? E aí você pode tomar sua água. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada a Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de fazer o Evangelho. Que os bons espíritos estejam conosco, que Jesus nos acompanhe. Encerramos agora, que assim seja. Pessoal, aguardo vocês agora na sexta-feira para que a gente possa fazer o nosso estudo dos médiuns, tá? Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, comentar o que vocês acharam e dar like. Tchau!